E começando a revisão do capítulo 20 de Boruto. Mais uma vez eu estou me baseando na versão da Viz Media, a tradução oficial do mangá, que pode conter várias diferenças em relação à versão que vocês leram traduzida por fãs. Pois bem, para nossa surpresa, esse foi o primeiro capítulo sem uma página colorida, um detalhe que pode indicar que daqui por diante ele será ranqueado na Toque. O ranking de popularidade por capítulos dos mangás lançados na Shonen Jump atualmente, onde Boruto até então não tinha sido ranqueado por conta das páginas coloridas, pois nenhum capítulo que recebe páginas coloridas entra no ranking. Essa será a chance de avaliarmos a real popularidade do mangá entre os leitores da Shonen Jump, o que já começou razoavelmente bem, ficando em 9º lugar nessa última Toque. Uma colocação intermediária, o colocando acima dos capítulos atuais de Haikyuu e Shokugeki no Soma, séries fortíssimas na Shonen Jump, mas também com o nível atual dos capítulos de certos mangás nessa Sue 8, como Dr. Stone, Yakosoku no Neverland e Black Clover, que estão no ápice de seus arcos atuais, fica meio complicado para Boruto pegar o top 5 assim de cara. Talvez se ele tivesse saído umas 2 semanas atrás, porque agora ele está concorrendo com capítulos excelentes. Pois bem, continuando de onde o capítulo anterior parou, Konohamaru ainda tenta dialogar com o Ao na intenção de evitar uma luta, mas de nada adianta e ele começa a atirar com a minigun, obrigando todos a se esconderem nas fissuras das paredes da caverna. E como observado pela Sarada, a minigun usa balas de Katon, assim como as marionetes derrotadas anteriormente, confirmando a suposição que eu fiz no capítulo passado de que essa minigun teria um conceito parecido com o lança-chamas do Sasori. Visualmente, o Ao tem uma vantagem de terreno enorme aqui. O fato desse primeiro confronto acontecer em uma caverna estreita, um espaço fechado com o Ao posicionado na entrada, por si só já restringe os movimentos e o nível dos ninjutsus que o lado de Konoha pode usar. Qualquer ninjutsu em maior escala pode acabar atingindo um aliado ou derrubar a caverna. Mas enfim, logo após o Katasuki pula na frente dos tiros pedindo para que o Ao pare, que por sua vez não demonstra piedade e continua atirando. Sendo assim, o Katasuki usa mais uma vez aquelas esferas, absorvendo todos os tiros. Enquanto isso, Konohamaru aproveita a brecha criada para atacar o Ao com um Rasengan, mas ele consegue se defender com a minigun, que acaba sendo destruída. Com o Ao desarmado e a situação aparentemente sob controle, o Konohamaru começa a perguntar sobre o conteúdo do container, e se isso está relacionado à organização Kara de alguma forma. Até acredito que o Konohamaru teria a capacidade de derrotar o Ao se tivesse usado um Odama Rasengan logo de cara. Mas como fica bem claro nesse trecho, a intenção dele é conseguir informações do Ao. E sinceramente, para mim fica cada vez mais evidente que o Kawaki é o conteúdo desse container. Porque quando pensamos no Kawaki, a primeira coisa que vem à cabeça é alguém que representa o extremo oposto do Boruto. Alguém sem família, sem talento, que teve uma vida dura marcada por dificuldades e tragédias. E neste momento, o conteúdo do container, o receptáculo, se for realmente uma pessoa como se supõe, está vagando por aí, talvez até mesmo sem memórias de quem ou o que ele é. Esse receptáculo vai ter que se virar sozinho e certamente terá uma vida muito complicada pela frente, o que combina com esse possível conceito do Kawaki. Mas enfim, prosseguindo, acontece uma reviravolta e de repente o Konohamaru é surpreendido e acertado por um tiro de Katon saído do peito do Ao, revelando um corpo bem mais modificado do que se imaginava. Esse acontecimento em particular está gerando uma certa comoção no fandom, principalmente por conta do episódio 41 do anime, onde Konohamaru se mostrou bem badass. Ai, mas eu esperava mais do Konohamaru, o candidato a próximo Hokage não pode ser pego por algo tão simples assim, que humilhação e blá blá blá. Tenham paciência, estamos apenas no começo dessa luta. Certamente o Konohamaru ainda terá seu grande momento. Lembrem-se lá do arco do País das Ondas, quando Kakashi tem o primeiro confronto com o Zabuza. Ele é pego por uma prisão de água e precisa que o time 7 o liberte. Só depois que ele se mostrou superior ao Zabuza. Não é porque o personagem é foda, incrível e poderoso
que ele é invencível, que ele não comete erros ou não pode ser pego por um ataque vindo de onde ele menos esperava. As últimas coisas que o Konohamaru esperaria nessas circunstâncias são 2 bolas de fogo saindo do peito do Ao. Bom, e prosseguindo, o Ao fica surpreso em ouvir o Konohamaru citando a organização Kara, percebendo que essa situação seria mais problemática do que ele esperava. E enquanto o Konohamaru ainda está terminando de cair no chão, o Ao pula atrás do Katasuki e rouba uma de suas luvas, a ferramenta que cria aquelas esferas que absorvem ninjutsu. O Boruto até tenta atacá-lo com o Rasengan, mas rapidamente ele coloca a luva e absorve o ataque, em seguida chutando o Boruto para longe. Todo esse trecho basicamente se foca em mostrar a extrema velocidade do Ao, principalmente pela forma como os movimentos dele estão dispostos entre os quadrinhos e as linhas que servem para representar velocidade, dando a entender que em determinados momentos ele estava se movendo em uma velocidade extremamente alta, aliado ao fato de que tudo isso aconteceu alguns segundos após o Konohamaru cair no chão. E prosseguindo, impotentes diante de toda essa situação, Sarada e Mitsuki apenas podem observar. Afinal, o que eles fariam? Se partissem para cima do Ao com Taijutsu, só acabariam como o Boruto, que inclusive partiu para cima dele no impulso. E usar ninjutsu é inviável, pois seus ninjutsus cobrem áreas consideráveis, pelo menos os ninjutsus que vimos até agora. E como eu observei anteriormente, eles estão em um espaço muito fechado, o que limita os ninjutsus que eles podem usar. Um Katon Gokakyu ou um Futon Topa, por exemplo, seriam inviáveis. Tanto que, como podemos ver, a Sarada até pensa em criar uma brecha para que todos escapem usando a bomba de fumaça e luz que ela recebeu da Acta. Mas fica com medo de que os outros sejam afetados no processo. E mesmo o Mitsuki, que teoricamente seria de grande ajuda usando seus verdadeiros poderes, não vai revelá-los agora, bem como eu havia citado na revisão do capítulo 18. Para todos os efeitos, o Mitsuki é um espião, ele apenas está fingindo ser uma criança comum um pouco acima da média. Por definição, ele vai esconder suas verdadeiras habilidades. Enfim, logo após o Ao ameaça matar todos ali, mas para nossa surpresa ele é agarrado por aquele ninja ferido, o Mugino, que pretendia se sacrificar para que todos fugissem. É aí que o Ao mostra mais uma de suas armas escondidas e empala o Mugino com um sabre de chakra escondido em seu braço biônico. Nessa cena até podemos ver um detalhe muito interessante. O botão da roupa do Ao carrega o mesmo símbolo das abotoaduras nas capas dos Inners. Mas enfim, o Mugino ainda consegue usar um Doton na tentativa de se soterrar junto com o Ao, o que não foi o suficiente para detê-lo, mas deu uma chance para que todos fugissem e se reagrupassem. Agora gostaria de aproveitar esse trecho para esclarecer algo sobre o que o Ao fala após sair dos escombros. Tem um pessoal que está achando que o diálogo dele seria referente ao que aconteceu no QG e que ele demonstra um certo remorso por ter abandonado todos ali. Mas na realidade ele fala o seguinte: saltem o quanto ainda podem, eu não vou deixar vocês escaparem vivos, nenhum de vocês. Agora voltando ao lado de Konoha, eles se reagrupam em uma construção abandonada, onde o Katasuki revela que o poder tecnológico do Ao excede o deles, ou seja, enfrentá-lo de frente sem uma estratégia prévia seria impossível. Além de se culpar por tudo que está acontecendo e contar alguns detalhes até então confidenciais sobre ele ter sido colocado num genjutsu e vazado informações sobre as ferramentas ninjas durante o exame de Chunin, fazendo Boruto perceber que o genjutsu foi a verdadeira razão do Katasuki tê-lo manipulado para promover suas invenções. E sinceramente achava que as duas situações não tinham qualquer conexão. Não vejo problemas em uma pessoa boa ter certos desvios de caráter. Afinal, é bem compreensível o Katasuki querer promover suas invenções no exame de Chunin. Eu preferia que ele fosse o culpado, pelo menos nesse lado da história, mas que seja. E prosseguindo, discutindo sobre seus próximos passos, o Konohamaru explica que a prioridade deles é entregar o pergaminho com as informações sobre o container para Konoha. E como, inevitavelmente, o Ao estaria à procura deles para recuperar essas informações, o Konohamaru decidiu agir sozinho como uma isca para detê-lo, enquanto o resto volta para a vila com as informações. Indicando que talvez em circunstâncias mais favoráveis, o Konohamaru se garanta contra o Ao.
Nesse momento, Katasuki tenta se voluntariar como Isuka, se culpando por toda essa situação, já que indiretamente ele foi o responsável por criar um monstro como o Ao, até mostrando um certo arrependimento por ter criado as ferramentas ninjas que agora estavam sendo mal utilizadas pelo inimigo. E a partir daqui, o Boruto começa um clássico discurso motivacional típico de protagonista de Battle Shonen nesse tipo de situação, falando como ele mudou sua visão sobre as ferramentas ninjas e toda aquela lição sobre as ferramentas ninjas não serem nem boas e nem más. Tudo é uma questão de como se usa. Levantando a moral do Katasuki, que estava desacreditado com suas invenções. Por fim, dizendo que vai mostrar ao Ao o jeito certo de usar essas ferramentas, enquanto usa uma das luvas do Katasuki e o sabre de chakra que vimos no capítulo 18. E assim, o capítulo termina. Mas antes de passar para os comentários finais do capítulo, quero avisar que não esqueçam do gênero de mangá que vocês estão lendo. Discursos bregas, idealistas que tocam os corações de todos em volta, atitudes exageradas e realistas que não aconteceriam no mundo real, fazem parte do DNA de um Battle Shonen, um gênero feito para adolescentes e pré-adolescentes que não tem intenção de ser algo realista ou pé no chão, o que também reflete-se no comportamento caricato dos personagens. Não caiam no erro de certas pessoas que julgam características básicas de Battle Shonen e taxam certas situações e discursos comuns nesse gênero que muitas vezes são artifícios para fazer com que o protagonista reflita sobre suas atitudes ou mostre seu amadurecimento de forçado quando lhes convém, sem entenderem como a estrutura narrativa de um Battle Shonen funciona. Agora, terminando o vídeo, bom, antes de tudo, capítulos muito focados em ação ou sem novos elementos em que se pode fazer observações interessantes sempre são difíceis de se comentar. Portanto, eu não tenho muito o que acrescentar além do que eu já falei na revisão, mas devo dizer que esse capítulo me deixou um tanto dividido. Eu posso estar até parecendo meio repetitivo aqui, pois eu bato nessa mesma tecla em várias revisões do mangá, mas por um lado foi um capítulo com um ritmo complicado, ao chegar no final parecia que eu tinha lido um capítulo semanal de 16 páginas. 27 das 41 páginas do capítulo se focaram nesse primeiro confronto, que em questão de progressão foi relativamente curto, devido a todo esse foco visual, com quadrinhos enormes dando destaque a um personagem, ação ou uma mesma cena em ângulos diferentes, deixando aquele gosto amargo na boca e a sensação de que várias páginas foram simplesmente desperdiçadas. Por exemplo, as páginas 20 e 21 com aquela cena do Mugino sendo morto. A página 20 tá ok, é uma cena impactante que precisa desse close e destaque. Mas para que a página 21 existe? Qual a necessidade de colocar a mesma cena em um ângulo ligeiramente diferente, com alguns quadrinhos mostrando a reação de surpresa de quem estava em volta e o Ao falando algo aleatório? Mas por outro lado, esse primeiro confronto compensou esse ritmo com uma situação frenética, dando ênfase no impacto visual, criando um clima de tensão com alguém sendo morto a sangue frio ao mesmo tempo que apresenta o Ao como um inimigo sem escrúpulos. Para quem estava reclamando que Boruto estava leve demais, sem sangue, sem mortes, toma aí. Mesmo se tratando de personagens randoms, já são 2 mortes em questão de 5 capítulos. Eu até me sinto aliviado, pois a tendência dos mangás da Shonen Jump atualmente é não matar personagem, nem mesmo personagens randoms. Isso é uma merda, porque mortes, mesmo de personagens secundários, randoms e menos importantes, dão algum peso e imprevisibilidade ao enredo. Esse confronto não seria a mesma coisa sem o impacto da morte do Mugino no final. Mas enfim, particularmente, esse confronto, apesar de rápido, me passou uma sensação de urgência e perigo equivalente a quando Izumo e Kotetsu empalam um Hidan e descobrem que ele é imortal.
logo em seguida sendo imobilizados pelo Kakuzu. Uma situação onde logo no começo os heróis são pegos de surpresa por uma característica do inimigo que eles não esperavam e se mostram completamente despreparados e em total desvantagem. Ao meu ver, essa é a melhor forma de se iniciar uma batalha, ao mesmo tempo que mostra ao leitor que ela será realmente difícil para o lado dos heróis e que o vilão não está para brincadeira. Diferente do Shoujoji, o AO não será um saco de pancadas com a única finalidade de enaltecer as habilidades do protagonista. Ele está aí como o primeiro grande obstáculo do Boruto, aquele vilão que antes de ser derrotado ou bater em retirada, vai dar uma surra no protagonista e mostrar que ele ainda é fraco e tem muito o que aprender. O que vemos aqui é exatamente algo que veríamos em Naruto, só que sem a roupagem da tecnologia e ferramentas ninjas. No lugar de um canhão no peito, teríamos um selo no peito que libera kunais ou ninjutsus. No lugar do sabre de chakra, teríamos uma espada retrátil e o resultado seria exatamente o mesmo. Agora pensem comigo, o que são as ferramentas ninjas, se não ninjutsus ou habilidades vindas de outras fontes? Será que o conceito desse AO Cyborg é tão diferente de coisas que já vimos em Naruto, como Sasori, que tecnicamente era um ciborgue, só que não tecnológico? Às vezes as pessoas se apegam tanto a pequenos detalhes que esquecem de analisar todo o resto e enxergar o contexto que está na frente de seus olhos. A essência desta franquia não mudará devido às ferramentas ninjas e o foco na tecnologia. Como eu já disse em outras revisões, tudo isso não passa de um acréscimo ao que já existe. Em um comentário recente que o Kodachi fez em seu Twitter no dia 18 de janeiro, respondendo à dúvida de um fã curioso sobre como ele decidiu adicionar novas tecnologias e ciência em Boruto, o Kodachi disse que ele se inspirou em RPGs de mesa com tema sci-fi como Shadowrun, Tokyo Nova e Mage, que talvez para quem não saiba são cenários de RPG que misturam tecnologia e magia. E termina dizendo que a intenção é criar fusões entre a saga tradicional de ninjas e a tecnologia de ponta. Curiosamente, seguindo o conceito que originalmente o Kishi tinha para Naruto, que nesse caso teria uma pegada muito mais sci-fi. Eu percebo que com Boruto o Kishi está executando muitas das ideias que ele tinha para Naruto, mas que não pôde colocar em prática. Agora que ele é o supervisor editorial, pode mexer na história do jeito que ele quiser sem a interferência de um editor enchendo o saco. Talvez Boruto represente mais os verdadeiros sentimentos do Kishi, como fã de sci-fi que ele é, tendo se inspirado em várias obras como Ghost in the Shell, Akira e até mesmo Star Wars, do que o próprio Naruto, que inclusive está cheio de pequenas referências a essas obras. Como Gaara, que foi inspirado em Tetsuo de Akira, a Megakuri, que faz uma referência a Tóquio futurista de Ghost in the Shell, e as armaduras dos samurais do País do Ferro, que fazem uma referência à armadura de um Stormtrooper. Ou seja, teremos um equilíbrio entre tecnologia e ninjutsu. Eu conheço alguns desses títulos por suas versões de videogame e posso dizer que se Boruto tiver uma pegada parecida, existirão personagens que fazem uso exclusivamente das ferramentas ninjas e tecnologia, personagens que fazem uso exclusivamente de ninjutsus e personagens que alternam entre os dois, fazendo uso de ninjutsus e complementando suas habilidades com algumas ferramentas ninjas. O que parece ser o caso do Boruto, talvez esse sabre de chakra se torne parte permanente de seu arsenal. Mas é claro, eu não creio que o lado dos heróis fará um uso tão abrangente das ferramentas ninjas. Agora sobre a arte do Ikemoto, acho que dispensa comentários, continua se mantendo consistente como nos últimos 2 capítulos, as cenas de ação na caverna foram muito bem feitas, é perceptível que ele coloca muito mais esforço para manter uma certa qualidade nas cenas de ação em comparação ao resto.
Até mesmo Konohamaru, que até então não parecia ficar tão bem no traço dele, ficou ótimo nesse capítulo, sem falar do Ao, que está badass até dizer chega, até passando um certo feeling de Exterminador do Futuro, só faltando os óculos escuros. Enfim, não tenho muito o que dizer, né? Estaria repetindo o que eu falei nas revisões anteriores. Só digo que em certos pontos foi quase como se eu estivesse lendo um capítulo de Naruto. Talvez o único problema, né, se é que podemos chamar de problema, tenha sido a falta de uma certa intensidade na representação dos movimentos de alguns personagens de Konoha, recebendo posições e closes simples, além de poucos quadrinhos mostrando ele se movimentando do ponto A ao ponto B para desempenhar uma determinada ação, deixando certas cenas meio estáticas, por assim dizer, o que pode fazer com que algumas pessoas tenham dificuldade em sentir a ação acontecendo. Mas no geral posso dizer que o Ikemoto finalmente achou o seu equilíbrio. Problemas com anatomia, proporção, falta de expressividade nos rostos dos personagens e ângulos de enquadramento repetitivos, parecendo até que os personagens são representados apenas em um mesmo ângulo, aparentemente foram superados. Claro que a qualidade vai oscilar em quadrinhos menores, o que também acontecia com Kishimoto e praticamente com todo o mangaka, e ainda não está no nível do ideal, mesmo em quadrinhos maiores. A falta de pequenos detalhes como sombreamento interferem na qualidade e compreensão de certas cenas, como Katasuki no último quadrinho da página 33, que ficou com um aspecto esquisitíssimo, pois você não consegue saber a diferença entre o queixo e a dobra da roupa no pescoço, dando a impressão de que o pescoço dele é gigantesco. De qualquer forma, o Ikemoto está evoluindo a passos largos e espero que daqui a alguns anos eu possa dizer e esfregar na cara daqueles que ainda hoje não reconhecem seu esforço e não conseguem enxergar sua evolução, que sua arte estará equivalente ou melhor do que a do próprio Kishi. E por último, gostaria de comentar sobre o possível cenário que está se construindo aqui com base nesse desfecho. Eu prevejo que após o discurso do Boruto, Sarada e Mitsuki vão apoiá-lo nessa ideia de mostrar ao Ao o jeito certo de usar as ferramentas, convencendo Konohamaru a reavaliar seus planos com o argumento de que eles teriam maiores chances como um time, ou aquela velha historinha de não deixar um companheiro para trás, e assim o time 7 vai servir como isca enquanto Katasuki volta para a vila com o pergaminho. Até porque, dentro do contexto do mangá, essa é a primeira missão do time 7. Teremos um foco neles trabalhando em equipe contra o Ao, e agora que eles terão uma revanche em campo aberto e o lado de Konoha sabe o que esperar, o trabalho em equipe será bem mais efetivo. E nesse caso, as ferramentas ninjas até servem para equilibrar as coisas por um tempo. Meu palpite é que começaremos com uma luta de ferramentas versus ferramentas, até porque qualquer ninjutsu é inútil no momento em que o Ao está usando a luva do Katasuki. O time 7 vai se focar em inutilizar as ferramentas do Ao, usando o Boruto como um counter para seus ataques, até que em um determinado momento as ferramentas de ambos os lados serão inutilizadas, assim partindo para uma luta de ninjutsus versus ninjutsus. Não creio que o selo do Boruto ou o Jogan vão aparecer nessa luta, pois todo o discurso desse arco está em volta das ferramentas ninjas. Mas caso o selo apareça, seria uma ótima oportunidade para fazer o Ao recuar e reportar o acontecimento à organização Kara, no caso dele não morrer nesse arco e se tornar um personagem recorrente na série. Mas de qualquer forma, fiquemos no aguardo. Bom, então é isso, meus amigos. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.